E aí, Pedro, tudo bom? Boa Fala, noite. Vitor, beleza? O pessoal está entrando aí, tá conectando. E aí, como sempre, vou fazer um resuminho aqui da situação, né? Peguei uns dados atualizados da Covid-19 no mundo. Hoje, a gente tem aí um número acima de 9 milhões de casos, são 9 milhões 129 mil casos aí da Covid-19. Passou aí dos 450 mil óbitos, são 473 mil computados aí no mundo na tarde de hoje. O Brasil passou, né, dos 1 milhão de casos, está com 1 milhão e 100 mil casos pela OMS, e passou também dos 50 mil óbitos aí, com 51.271 óbitos pelas Covid-19, e parece que a gente ainda vai ter um aumento desses números ainda. E como nós temos feito, né, temos abordado aí diversos assuntos. Ô, Fernanda, boa noite. Fernanda também está aí seguindo todas as nossas lives. A Lúcia aqui comentou, né, gosta muito dos vários assuntos abordados aqui na live. Na verdade, a ideia é falar de tudo, né? Então, hoje a gente está falando de atividade física, mas a gente já falou de questões relacionadas aí à imunidade, frente à pandemia. Temos falado de nutrição, é um assunto que é sempre recorrente, e a atividade física ela tem se mostrado aí, o Pedro vai falar dos estudos, de um ponto muito importante, de uma maneira geral, como uma coisa mantenedora da saúde e, por sua vez, da imunidade, e isso levando aí a implicações importantes que a gente vai falar durante a live. Então, Pedro, eu vou pedir para você fazer a sua apresentação, contar um pouquinho da sua história. Se quiser contar como é que a gente chegou em você também, que foi bacana. E você é um cara antenado, também faz suas lives aí, sua participação no Instagram, quiser falar um pouquinho, tá? Fica à vontade aí, o pessoal está entrando e depois a gente vai entrar no tema da live. Beleza. Boa noite, pessoal. Estão me ouvindo bem? Estão me ouvindo bem, Vitor? Tô ouvindo ótimo. Beleza. Eu tenho a formação em Educação Física. Primeiro eu fiz na UF, foi em licenciatura, então é mais voltado para a educação, para a escola. Depois eu fiz o bacharelado em Educação Física pela Universo, que aí já é mais voltado para o treinamento, para saúde, performance. E agora terminei de concluir a minha pós-graduação também em treinamento de força. As áreas que eu tenho mais me interessado são realmente parte de lesões, e tenho usado muito a questão da respiração para esse tratamento trazer mais um equilíbrio para o corpo, melhorar essas lesões. E como o Vitor chegou em mim, o Marco Polo achou que essa live seria sobre respiração para tratamento pós-Covid. Então ele falou, pô, o Pedro está falando sobre respiração direto, ele vai saber falar melhor sobre isso. E acabou que o Vitor me chamou e não era tão específico assim sobre respiração, mas sobre atividade física em geral. Eu aceitei da mesma forma e vamos aí conversar sobre isso hoje. Então, eu acho que a atividade física foi um ponto muito importante aí. A gente tem falado de atividade física desde o início da pandemia, mas ninguém esperava, talvez, que fosse essa quarentena viesse a durar tanto ou tivesse tanto impacto assim, já que é uma situação que a gente viveu aí, está vivendo, né, uma situação de exceção. E, na verdade, o que a gente vê muito agora, né, uma queixa das pessoas, é que o isolamento tem aumentado o estresse, né? Nós vou aproveitar até já fazer esse anúncio. Na semana que vem, nós vamos fazer uma live nesse horário, né, 18 às 19, com a doutora Priscila Pirro, que é ginecologista e trata aí de vários assuntos.
falando de sexualidade, relacionamentos aí na época da pandemia. Não sei se você tem essa ideia, o número de divórcios aí aumentou 177%. Que Então, isso. a gente vive uma situação muito complexa. E assim, como tudo, né? Esse estresse também acaba desencadeando aí uma mudança na rotina das pessoas. E a gente sabe que a atividade física depende muito de rotina, né? É uma coisa que você precisa criar uma rotina no seu dia a dia para encaixar a atividade física. E aí, se você perde, você está estressado, perde o ânimo, não consegue aí manter sua rotina, você acaba enveredando aí pelo caminho do sedentarismo, e isso é uma coisa que te leva cada vez mais a ficar isolado. Você vai aí fazer menos atividades, interagir menos, e isso aumenta seu estresse. Então, eu acho que o que a gente vê no momento acaba sendo um círculo vicioso. E a ideia hoje também é pegar essas pessoas que entraram nessa situação de fazer menos atividade física, por todo o estresse da pandemia, e voltar a isso. Aí a gente conversou, né, sobre isso, e o primeiro exemplo que eu te dei foi meu próprio exemplo, né? Eu vim aí já de mais ou menos 2 anos fazendo atividade física regular, cheguei aí a perder em torno de 10 quilos com isso, muito em função da rotina. E veio a pandemia, a gente modificou tudo, né? Modificou hábitos, modificou estilo de vida, e eu não consegui dar sequência nisso, apesar de estar saindo todo dia de casa praticamente, né? E continuando atendendo pacientes, né? Como nessa função de trabalhador essencial, você acaba tendo que sair. Mas mesmo assim, a atividade física, como eu fazia antes, não consegui fazer. E aí, o que você tem a dizer disso? Por onde a gente pode começar a trazer de volta essas pessoas? A Cristina aqui comentou, ó, nunca pensei em sentir saudade da minha academia. Então, acho que isso realmente está afetando aí muitas pessoas. É. O que a gente vê é exatamente isso aí que você falou, quase um ciclo vicioso. A pessoa ela fica estressada, mais isolada, para de fazer atividade física. Para de fazer atividade física, começa a ficar mais estressada e mais isolada. Então, uma coisa alimentando a outra o tempo inteiro. E uma das formas que a gente tem de quebrar isso seria a atividade física. A pessoa que se movimenta mais vai ter uma redução no nível de estresse, vai começar a se movimentar mais também, e a gente inverte esse ciclo. Então é importante começar. Se você já não fazia nada, começa, nem que seja agora que está liberado, faz uma caminhada leve, já vai te ajudar a quebrar esse ciclo. Eu acho que isso é uma coisa importante, né, da gente falar. O pessoal está entrando aí, está interagindo aí, até a Fernanda colocou aqui, né, o intenso convívio pode intensificar no cenário. Eu acho que isso talvez sirva até para a questão da atividade física, né? Se você está em casa e faz a sua rotina, cria o seu plano aí de treinamento, de atividade, eu acho que isso aí pode intensificar, e saído dessa pandemia, a pessoa pode até estar no nível melhor do que vinha antes, né? Mas a É, preocupação, na verdade, acaba sendo outra. Nós temos no momento aí a pandemia da Covid-19, que está levando aí uma parte das pessoas aí na atividade física, e a gente corre o risco de daqui a pouco estar convivendo com duas pandemias, que é a pandemia do sedentarismo junto com a pandemia da Covid-19, e a gente lembrar que o sedentarismo basicamente vai levar aí a duas situações, tanto a obesidade quanto ao aumento aí da incidência de doença cardiovascular. Então, nós vamos ter que conviver aí com duas pandemias. Você acha que a gente tem condição de modificar isso? Isso é uma coisa que você tem visto? A gente vai falar aí de estudos, né? Vai aprofundar um pouquinho, mas aí diz aí para mim qual é a sua percepção disso. primeiramente eu vou falar um pouquinho sobre como funciona o nosso corpo.
para a gente entender mais esse comportamento sedentário. O nosso corpo, ele sempre vai ter o objetivo de ficar mais eficiente para as tarefas que a gente mais impõe. Mais eficiente é o quê? É realizar essa tarefa gastando cada vez menos energia. Então, agora você pensa, qual é a atividade que você mais tem feito, quais são as tarefas que você mais tem imposto ao seu corpo durante o dia? É ficar sentado e ficar deitado. Então, você vai ficar cada vez mais eficiente em ficar deitado e ficar sentado. Você não se movimenta. E aí, como é que ele faz para ficar mais eficiente? Ele vai cortando tudo aquilo que não vai te ajudar a levar você para o seu objetivo. E é qual o seu objetivo? É ficar muito bom em ficar sentado e ficar deitado. E aí, o que não é interessante, por exemplo? Massa muscular. Você precisa de massa muscular para ficar deitado e para ficar sentado? Não. Então, ele vai e corta o máximo possível que ele puder para você economizar mais energia. Você precisa de um coração forte para bombear sangue só para você ficar deitado e ficar sentado? Não. Então, seu coração vai ficando cada vez mais fraco para você economizar mais energia. E aí a gente vai vendo exatamente isso que você falou. A pessoa está sedentária, ela começa a engordar e começa a ter mais risco de doenças cardiovasculares, doenças metabólicas, diabetes, hipertensão, tudo vai piorando em cascata. Maneira de quebrar isso, começar a se movimentar, mostrar que a tarefa que você quer é ser uma pessoa mais ativa. Então, seu corpo vai começar a trabalhar mais para isso. Achei essa sua explicação assim, muito didática, né? Vou te confessar que eu já vi várias explicações nesse sentido, mas realmente acho que você conseguiu resumir bem. Eu acho que a gente ainda pode até ir um pouquinho mais além do ponto de vista do que você falou, né? Na verdade, tudo são essas adaptações que o corpo acaba sofrendo, seja para atividade ou para inatividade. E a gente sabe que na inatividade a gente acaba tendo aí uma consequência metabólica muito grande. O organismo acaba ganhando peso, a gente vai ter o desenvolvimento aí de uma resistência à insulina, né? Cada vez mais o organismo vai lançar a mão desses hormônios e vai ficar resistente. Isso também é um círculo vicioso. Vai começar a acumular gordura, né? Vai diminuir a massa magra, igual você falou, E esse acúmulo de gordura abdominal, visceral e ao longo do tempo a perda da massa magra, a gente vai ter isso lá para frente no idoso, um idoso com sarcopenia, um idoso frágil. Eu tenho até um estudo aí para contar aí para o pessoal, que é uma questão interessante. Foi feito no Texas em 1966. Qual foi o objetivo desse estudo? Eles queriam saber o que prejudica mais o condicionamento físico. É ficar 3 semanas totalmente parado, deitado numa cama, ou 30 anos de envelhecimento. E aí, o que você acha aí, Vitor? O que é pior? 3 semanas deitado ou 30 anos de envelhecimento? Realmente acho que a inatividade física deve pesar muito mais que qualquer fator. Isso é uma coisa que a gente tem visto aí na prática. Mas aí me detalhe aí o que você viu. Aí, para descobrir isso, eles pegaram 5 homens jovens, de 20 anos, que não tinham nenhuma doença, e avaliaram esses jovens. Depois botaram eles para ficar 3 semanas deitado. Eles faziam tudo deitado. Comia deitado, tomava banho deitado, fazia as necessidades tudo deitado durante 3 semanas direto. Depois eles reavaliaram esses jovens, depois das 3 semanas, para ver qual foi o impacto no condicionamento, na composição corporal, na capacidade cardiorrespiratória. Depois botaram esses jovens para treinar de novo durante 8 semanas até recuperar tudo que eles tinham perdido. E deixaram esses jovens para a vida, envelhecerem durante 30 anos. Depois de 30 anos, pegaram esses homens de novo, agora com 50 anos de idade, e reavaliaram para ver o que teria tido um impacto maior, as 3 semanas ou os 30 anos. E eles perceberam que as 3 semanas prejudicaram mais o condicionamento cardiorrespiratório do que os 30 anos de envelhecimento, mostrando a importância de você manter um estilo de vida ativo
para a sua saúde, para o condicionamento no geral. E olha que a gente sabe que para a infecção pela Covid-19 existem vários mecanismos, né, que acabam trazendo um fator de gravidade maior para o desenvolvimento aí de doença mais grave. Uma delas é a própria idade, né? A gente sabe que existe uma inflamação aí, foi falado até na última live com a doutora Marcélia, geriatra, uma inflamação crônica do organismo associada à idade, que é chamado de inflammaging, e essa inflammaging, ela vem muito de um fenômeno que se chama senescência celular, que na verdade é o envelhecimento da célula. E a nossa célula de defesa, a nossa célula do sistema imunológico envelhece, e à medida que o organismo ele precisa desenvolver uma resposta à infecção pelo SARS-CoV-2, que é o vírus da Covid-19, ele acaba desenvolvendo uma resposta inflamatória além do que é necessário e perde a capacidade dos mecanismos naturais de compensar essa resposta inflamatória exacerbada, levando ao desenvolvimento das formas graves. A gente sabe que o envelhecimento causa isso. Isso que você me falou é um estado também de inflamação crônica, né? O sedentarismo levando a obesidade, acúmulo de gordura, perda de massa magra, e são situações que a gente vai ter presente aí nos doentes que fazem as formas mais graves. Isso tanto em mais idosos, né, quanto em pessoas mais jovens. Nos jovens, a obesidade aí está como o terceiro fator de risco. Tem aqui uma observação da Fernanda, que aproveitando esse seu exemplo, se há registro da história de exercícios que realizamos durante a vida toda e se essa contribui para o condicionamento após o período de inércia. Eu acho que ela está querendo dizer isso, né? Pessoas que já têm um condicionamento prévio, se isso vai ajudar a passar a quarentena, né? E, obviamente, a gente quer que mantenha esse condicionamento. Mas o que você fala? A pessoa que já entrou na quarentena com um condicionamento físico adequado, você acha que isso ajuda essas pessoas? Ajuda, e mais importante que isso, depois que passar a quarentena, quando ela retomar a atividade, ela recupera isso muito mais rápido do que uma pessoa que não treinava antes. Então é fundamental a gente tentar manter a atividade física o máximo que a gente conseguir. Teve um estudo aí italiano, né? A Itália foi fortemente afetada, né, pela Covid-19, e aí eles fizeram vários estudos, alguns estudos de base populacional. Aí um dos estudos mostrou isso, né, que na verdade as pessoas que tinham atividade, elas ficaram até menos ativas. Mas se você comparar com pessoas que não tinham atividade e que tentaram buscar alguma atividade durante a quarentena, esse número foi reduzido nas pessoas que eram ativas. Isso foi uma média, foi na verdade o dobro, né? 20% das pessoas que tinham atividade somente que ficaram inativas, enquanto a gente não teve esse reflexo nas pessoas que não tinham atividade. Na verdade, a gente não pode dizer que não tinha atividade, né? A pessoa saía de casa para ir na rua, né? Não fazia atividade física, mas aí 40% ainda conseguiu reduzir o nível de atividade basal ficando só em casa, né? A gente lembra que eu acho que a atividade também dentro de casa é importante, e aí a gente falar um pouquinho da questão da rotina, né? Como é que a gente coloca isso na rotina estando confinado em casa? E aí você podia me falar também o seguinte, existe uma população que às vezes a gente não pensa, né, que são os extremos de idade, são as crianças que até agora, né, até poucas semanas atrás, estavam proibidas de ir em mercado, farmácia, né, as crianças abaixo de 12 anos de idade, e os mais idosos e que tinham essa questão de a gente proteger, porque eram mais vulneráveis, e eles tinham que ficar restritos, recebendo o delivery, recebendo as compras, os medicamentos em casa, sendo ajudados por outras pessoas.
Então, na verdade, a gente estava aí com duas populações distintas, uma população que não é muito afetada pela Covid, mas tem suas implicações, né? A gente deixar aí crianças e adolescentes sem atividade tem suas implicações, e os idosos, que também estavam mais restritos, e se você diminui a atividade física desse pessoal, leva aí a outros processos, até mesmo a queda de imunidade. Aí, o que você fala aí para as crianças e para os idosos? Então, para as crianças, aí vai ter que ter uma boa contribuição aí dos pais, com paciência, criatividade, até porque os pais também estão de home office, estão em casa e às vezes a criança muito ativa acaba atrapalhando, você se estressa com a criança, então tem que ter uma paciência e tem que tentar estimular essa criança a fazer atividades, usar brincadeiras lúdicas, variadas mesmo, que a criança ela precisa de estímulos variados para se desenvolver nessa fase da vida. E o mais importante é que isso não seja forçado, você não tem que forçar essa criança a treinar, a fazer nada, só que estimular ela a ser mais ativa. Porque se essa criança cresce com essa pressão de fazer atividade física obrigatória, ela pode crescer com esse sentimento negativo com a atividade física. Então ela pode depois ser um adulto que tem um sentimento ruim quando pensa em atividade física, uma tarefa chata, então tem que ser legal para ela. Já o adolescente já um pouco mais velho, ele já tem uma maturidade, já pode fazer um treino mais parecido com o de um adulto, mas ele também está nessa fase de formação, então é importante que ele descubra o que ele gosta mais de fazer. Pode botar ele para experimentar alguma aula diferente, aí no isolamento, no YouTube, tem um monte de aula. Bota ele para fazer uma aula de luta, uma de yoga, de dança, deixa ele descobrir. O adolescente ele tem uma particularidade que hoje ele passa muito tempo no celular. Até o meu próprio TCC lá na UF, na licenciatura, foi sobre isso, o sedentarismo durante a adolescência. E quase nenhum deles, eu fiz uma pesquisa numa escola, acho que de 50 crianças, menos de 5 foram consideradas ativas. E o tempo de tela, que é o tempo de televisão, tempo de celular, tudo junto, qualquer tela, era absurdo, era o dia inteiro o adolescente no celular. Então, às vezes, é até difícil você tirar ela desse vício da rede social e botar ela para fazer alguma atividade física. Mas é importante a gente estimular isso. Aqui a Carla comentou aqui, ó. Meu filho gosta de fazer exercício jogando videogame. Tem essa possibilidade também, né? Alguns jogos... É uma forma de estimular. Você fazer a atividade aí jogando videogame. E aí no idoso eu já acho mais complicado. Se tiver alguém que está disposto em casa a ajudar esse idoso a fazer alguma atividade, tem também aulas no YouTube, você pode ajudar ele a fazer alguns exercícios básicos, fazer uma caminhada dentro de casa, ou agachar não, sentar e levantar, que fica mais tranquilo, depende do nível de condicionamento desse idoso. E também a gente tem idoso que é bem frágil, mas também tem idoso que é bem forte. Às vezes até dá aula na gente aí em corrida, em força. Então depende de caso para caso. E falando nisso, né, em um bom condicionamento físico, no início da pandemia, foram várias recomendações, né, que a gente acabou percebendo. E uma delas era em relação à carga, volume de treinos, etc. Você acha que agora, já passado, a gente começou aí a quarentena 16 de março, está até agora, você acha que agora já é um momento que vale a pena a pessoa ser, vamos dizer assim, fitness, já voltar a uma atividade mais vigorosa, ela ainda tem que seguir aquela recomendação de evitar treinos muito intensos? Qual é a recomendação que você tem dado nesse sentido? A recomendação assim, geral, mais básica que a gente tem, eu vou dar da Organização Mundial da Saúde, que é de 150 minutos de atividade leve por semana, ou 75 minutos de atividade mais vigorosa por semana.
Ainda não acho que é um momento de extrapolar treino e fazer atividades muito intensas, porque ainda temos muitos casos, ainda cresce e não está tranquilo ainda para extrapolar. Então procura não fugir muito do que você já estava acostumado. Se você já treinava, tenta manter pelo menos aquele mesmo nível que você fazia antes. Se você não treinava, começa. Quanto antes você começar, melhor. Só que atividades leves, começa devagar. Agora já é possível caminhar na rua. Então pode fazer uma caminhada, 30 minutinhos por dia, volta, e assim vai progredindo degrau por degrau. Né? Eu acho essa observação bem válida, realmente. É só falar uma coisa, talvez, que a gente precisa acrescentar do ponto de vista médico, que dos casos que a gente acompanhou aí, das pessoas recuperadas do Covid, a gente deu também uma outra observação, que a pessoa retornar a atividades físicas a partir de 10 dias do início dos sintomas, sendo que ela deveria ter pelo menos 7 dias aí livre já de algum sintoma, que a gente tem visto que realmente pode acontecer algumas sequelas do ponto de vista respiratório, cardiovascular, neuromuscular. Inclusive, eu acompanhei uma paciente que foi um caso parecido. Acho que ela estava já sem sintoma, coisa de 3, 4 dias, e aí tentou fazer atividade, forçou um pouquinho, e aí voltou a sentir cansaço, sentiu um aperto no peito. Então, para quem contrair o Covid e estiver se recuperando, observa o último dia dos sintomas, conta aí os 7 dias e aí estaria, vamos dizer, apta a retornar. E, como você falou, dependendo do tempo de atividade, tempo de inatividade, na verdade, você retornar aí de maneira mais devagar. Aí tem 2 perguntas aqui, ó. O seu José Luiz perguntando aqui, ó, para crianças acredito serem bons os jogos de realidade virtual. Pode ser? E você indica algum nesse sentido? Acho que é uma boa, sim, porque você torna a atividade dele mais lúdica e aproxima do que ele está, dessa nova geração, que gosta de tudo digital. Quanto mais você puder aproximar, melhor. Mas, infelizmente, não tenho o que indicar agora. Que eu conhecia, o último que eu cheguei a conhecer foi o Nintendo Wii, que você simulava esporte, jogava tênis com aquele controle na mão. Isso, você está desatualizado, então você está velho já. Eu não vou nem falar nada, acho que eu sou da época do Atari. Bem, a Cristina aqui está perguntando o seguinte, agora é uma questão mais delicada, que é envolvendo pacientes, né? Se está liberadas caminhadas para pacientes, e aí a gente podia aproveitar, falar da questão, né? Que realmente foi liberada aí, retorno à atividade física ao ar livre, alguns espaços voltaram a ser abertos com questão de horário, respeitando aí o uso de máscaras e distanciamento. Aí, de repente, a gente podia falar desses 2 pontos. Atividade física de máscara, como é isso? Isso incomoda? É uma atividade física ao ar livre que você vai usar máscara. E distanciamento. Qual é a distância ideal que a gente vai manter numa atividade física ao ar livre? Vai depender do tipo de atividade, do ambiente que a gente está. O que você acha disso? A máscara incomoda, mas tem que usar. É obrigatório e é importante usar. Então, a gente vê muita gente na rua andando com a máscara no pescoço, porque fala que incomoda. Incomoda, mas tem que se adaptar. Aceita. E aí a distância que é recomendada. Se você estiver num ambiente, todo mundo está parado, tranquilo, 1,5 m, uma distância segura. Agora, na rua, no calçadão, saiu um estudo mostrando que uma pessoa andando a 4 km por hora de velocidade, essas gotículas, partículas dela, vão até 5 metros atrás dela, a pessoa andando. Agora imagina no calçadão, cheio de gente correndo para todos os lados. Gente correndo a 10 km. No estudo mostra pessoas correndo a 14.
uma pessoa correndo a 14 quilômetros por hora, essas gotículas vão a 10 metros de distância. Então, sem a máscara, você não sabe quem está correndo, tem um monte de gente correndo, andando, o risco de se contaminar existe e não sei se é baixo. Então, recomendo sempre que você use máscara e tente evitar esses locais que tem mais fluxo de gente. Tenta andar numa rua que tem pouco movimento, anda no outro lado da calçada, evita, que é o melhor a se fazer. Eu acho que, assim, eu concordo com o que você falou. O que eu tenho visto em termos de máscara, né, na verdade, existem vários modelos, vários materiais que podem servir como máscara de proteção. Hoje em dia a gente sabe que é obrigatório. Obviamente que as máscaras caseiras, principalmente aquelas baseadas somente em máscaras de algodão, elas têm uma filtração boa, mas você acaba tendo uma dificuldade maior do ponto de vista respiratório. Talvez eu indicaria aí tentar a pessoa, ou se a pessoa se adaptou àquela máscara de algodão, ok. Se não se adaptou, ela pode intercalar, né? Tem orientações quanto a isso, você intercalar uma camada de algodão com uma camada de tecido sintético. Isso torna ela mais respirável, vamos dizer assim. E, por último, se a pessoa realmente não se adapta a nenhuma dessas condições e não tiver como sair sem máscara, seria a máscara cirúrgica, que talvez é a mais fácil de utilizar. Mas eu acho que essa máscara deveria ser reservada para os profissionais de saúde. À medida que a situação estiver melhor, a gente não tiver assim, relato de falta de equipamento, a pessoa puder ter acesso, aí seria uma opção viável. E quanto ao distanciamento, eu acho que você acabou falando tudo, e ela me perguntou se estaria liberando as pessoas para caminhada. Eu acho que dentro do que você falou, isso a gente pode liberar. Acho que qualquer pessoa poderia retornar à atividade física observando essas restrições, usando máscara, mantendo a distância, e dependendo do tipo de atividade, essa distância ser maior ou menor. E em relação a isso que a gente também está falando, a questão de respiração e tal, você falou que trabalha muito com essa questão respiratória, e a gente já tem um número grande aí de recuperados da Covid-19. O que você tem feito, o que você tem sugerido para essas pessoas como exercícios que visem a reabilitação respiratória desses pacientes? Sim. Primeiro eu vou falar um pouquinho, dar uma introduçãozinha sobre respiração. A gente já vê que a maioria das pessoas, por conta do estilo de vida, de estresse, já não tem uma respiração boa. Elas têm geralmente um padrão respiratório que é muito aqui no tórax, muito apical, uma respiração mais curta, mais acelerada. E qual o problema disso? A respiração ela tem uma ligação muito forte com o sistema nervoso. Então, cada tipo de respiração vai mandar uma mensagem diferente para o nosso cérebro. Essa respiração mais curta, mais acelerada, ela manda qual mensagem para o cérebro? Ela manda uma mensagem de alerta. Então, o nosso cérebro vai interpretar isso lá no sistema nervoso simpático, vai mandar informações para o nosso corpo sempre de luta ou fuga, vai preparar o nosso corpo sempre para estar ligado, para correr ou para lutar. E uma das respostas é o aumento da tensão muscular. Então, às vezes, você percebe que você está com o ombro, as costas muito tensa, sente dor. Às vezes, no final de um expediente de trabalho, está mais estressado, sente mais isso. E, às vezes, você até dorme, acorda no outro dia, parece que não descansou, está exausto ainda, por conta dessa questão do sistema nervoso simpático muito ativo. Você fica impedido de relaxar. Então, aí entra o Covid, que já vai atacar mais ainda esse sistema respiratório, que já não era bom. E o que fazer com essas pessoas? Primeiro de tudo, mais básico, começar a trabalhar o padrão respiratório mais correto. E qual é esse padrão respiratório? Respirações mais controladas, mais longas, profundas
trazendo aqui para o diafragma, mais para baixo, expandindo a barriga, sentindo as costelas abrirem. E aí vou até te convidar aí, Vitor, para fazer uma prática rapidinha aqui de uns 3 minutos, para a gente começar a sentir na pele como é que é essa respiração. Beleza? Vamos lá. Vamos lá, vou afastar um pouquinho aqui para vocês verem. Você vai colocar a mão assim, em formato de pinça, bem nas suas últimas costelas, bem da base mesmo. Vai apertar um pouquinho. E aí agora você vai se concentrar na sua respiração. Você vai inspirar fundo pelo nariz, bem devagar, sentindo as costelas abrirem. Não joga muito para o ombro, deixa o ombro relaxado, joga só lá na costela. Sente a costela abrir, chega no máximo, começa a soltar devagar pela boca. E aí você vai sentindo que as costelas vão apertando, vão aproximando de novo. Esvaziou tudo? Inspira de novo, abrindo as costelas, força o máximo que você conseguir. E aí solta devagar de novo, pela boca. Esvaziando. Sempre que a gente inspira, o nosso diafragma desce e começa a abrir as nossas costelas. Quando você solta, ele começa a subir e as costelas vão fechando. Isso. Vou marcar 2 minutinhos aqui para a gente fazer. E você vai tentando manter esse padrão aí, Vitor. Começar a contar aqui. Vai lá. Concentra só na respiração. Imagina como se fosse uma bexiga esvaziando e depois enchendo de novo, bem devagar. Chegou no máximo, vai soltando. Só avisar que é para todo mundo fazer também aí em casa, em quem está assistindo. Isso. E a cada respiração, você vai começando a sentir que os seus ombros vão relaxando mais, seu corpo vai ficando mais relaxado. Você esquece o restante, vai concentrando só na respiração. Abriu a costela. Solta devagar. Tem uma pergunta aí, se na inspiração a barriga aumenta e na expiração ela contrai. Na verdade, a barriga não contrai. Você só vai esvaziar. Na inspiração, a barriga vai encher toda. Você vai expandir toda essa região abdominal das costelas. E quando for soltando, ela vai esvaziando, mas não contrai. Beleza, foi? Bacana. Então, esse seria o trabalho inicial. Você começar a aprender a respirar, a usar esse padrão mais diafragmático e respirar menos com o tórax. Essa respiração mais com o diafragma vai mandar a mensagem ao contrário lá para o cérebro, vai começar a mandar a mensagem de relaxamento. Então você vai conseguir agora relaxar os seus músculos e vai quebrar esse ciclo de estresse e de tensão. Não, isso acho que bacana, acho que é um exercício interessante e a gente tem visto realmente as pessoas que se recuperam da Covid, que não fizeram, não estavam fazendo, não vinham fazendo qualquer tipo de reabilitação, elas ficam ainda com cansaço, falta de ar, depois da infecção. Então, realmente, eu acho que é um caminho que, para quem não teve, se porventura, infelizmente, acabar contraindo, lembrar que depois vai precisar passar por um exercício aí de respiração. Outra coisa que eu ia te falar, a gente falou aí da reabilitação, da respiração. Vamos falar um pouquinho do risco do ganho de peso, né? Que a gente falou aí da inatividade física, e aí a pessoa está na inatividade. Teve até uma pergunta aqui da Lúcia, é legal a gente colocar isso também, vou colocar junto.
Não tenho saído de casa pois tive câncer, mas passo o dia inteiro me dedicando às atividades de casa. Só sento para fazer as refeições e deito para dormir. Estarei condicionada fisicamente? E aí, o que eu queria dizer, uma das coisas era essa, a gente tem inatividade. Aí, por exemplo, a pessoa que está fazendo home office, ela começa a trabalhar aí 5 a 8 horas por dia em casa sentada, então aumenta muito o tempo sentada, né? Quem está indo ao trabalho, trabalha em escritório, sabe que ela está toda hora se movimentando mais, então acaba sendo diferente. E o estudo italiano, né, que a gente citou, ele mostrou aí com 3 mil e poucos pacientes que 48% das pessoas tiveram algum ganho de peso durante o período da quarentena. E aí, o que você tem para vir falar isso do ponto de vista até mesmo de saúde geral e questões emocionais? O que você vê como você vê essa situação? É até aquilo que a gente falou bem no começo. O nosso corpo ele vai se adaptar ao que a gente está impondo. Se você vai ficar o dia inteiro deitado, parado em casa, não tem por que você ter mais massa muscular, você vai diminuir o seu gasto calórico. Então a tendência é que você comece a acumular mais gordura e engorde. E com relação também à saúde mental, é muito importante. A gente também falou sobre isso no começo. A pessoa mais sedentária, ela vai ter uma tendência maior a ter ansiedade, depressão, e ansiedade e depressão também vão levar essa pessoa a ter um comportamento mais sedentário. Então é essa retroalimentação o tempo inteiro. Não, isso é bacana. Mas dentro disso, a gente acaba vendo aí que a pessoa acaba, de repente, ganhando peso. A Maída está falando aqui, ó, comendo muito, aí tem inatividade, passa a comer mais, e aí ganha peso, e aí se desmotiva, né? Você falou aí do aspecto emocional, e aí eu te pergunto, você como profissional de educação física, o que você usa, quais as ferramentas tem para a gente conseguir motivar as pessoas durante um isolamento, que a pessoa não pode sair de casa, tem que fazer uma atividade física dentro de casa, de repente, ou num espaço restrito. Como você motiva essas pessoas a fazerem atividade? Aí aqui já tem gente comentando aqui, ó, infelizmente acho que ganhei alguns quilos. Aí a motivação ela vai depender muito no aspecto do propósito. Você tem que entender bem a importância da atividade física para a sua saúde para ao longo da vida inteira. Então você, às vezes, as pessoas focam muito na atividade física querendo ter um resultado rápido. E, na verdade, ela tem que ter um propósito maior, que é o envelhecimento saudável. E botar metas ao longo desse caminho. Às vezes, botar uma meta curta, todo mês, uma meta que seja fácil de atingir. E esquece um pouquinho do peso. Pensa no que você pode fazer, o que você controla. Um exemplo. Nessa semana, eu quero treinar 4 vezes na semana. Isso você consegue fazer, só depende de você. Você vai lá e treina 4 vezes na semana. Se você bota uma meta, às vezes, de perder 5 quilos no mês, às vezes acontece alguma coisa, ou você não controlou outra coisa, se estressou muito, você não consegue atingir essa meta, desmotiva mais ainda. Então, bota a meta que você tem controle total sobre isso. Uma outra maneira também que eu utilizo muito para motivar é usar outras pessoas. Se você sabe que tem um amigo seu, uma amiga que também quer fazer atividade física em casa e não está conseguindo, conversa com ela, fala, pô, vamos começar a treinar juntos. Você me estimula, me motiva, me manda treinar e eu faço isso com você também e a gente vai junto. Cria um grupo de pessoas assim, um vai ajudando o outro, isso vai ajudando você a se motivar durante a semana, atingir suas metas e caminhar rumo ao propósito final, que é o envelhecimento mais saudável, mais feliz. E é isso. Não, com certeza. Até a Maída está comentando aqui, nessa pandemia, essa conscientização dos outros está mais aflorada, não acha? Bem, na verdade, deixa eu tentar entender um pouquinho essa pergunta, essa questão de você manter uma atividade, ter uma saúde melhor.
Na verdade, a gente vem falando isso desde o início, né, da quarentena, da pandemia, que o fato de estar em quarentena não significava você abandonar, né, a saúde, né, os hábitos saudáveis, mas a gente não sabia ainda, em termos de estudo, qual a relação disso com a Covid-19. E aí, um dos países que fez essa avaliação foi o Reino Unido, né? Lá eles têm o Sistema Nacional de Saúde, que é o NHS, e que ele consegue aí reunir os dados de toda a população do Reino Unido e conseguiu identificar mais de 300 mil pessoas, acho que foram 380 mil pessoas, dados em relação a estilo de vida dessas pessoas antes da quarentena. E dessas pessoas que você tinha esses dados, eles viram quantos aí desenvolveram formas moderadas a graves de Covid, que necessitaram, por exemplo, de serem internadas. E aí foi visto nesse grupo que sedentarismo, tabagismo e obesidade são também fatores de risco para desenvolver formas mais graves da Covid-19. E se você juntasse esses 3 fatores, ou seja, se você fosse um grupo, seria o grupo que tivesse, vamos dizer, o estilo de vida menos saudável, a sua chance de desenvolver uma doença grave era 4 vezes maior, né? Comparando com pessoas que não tinham esses hábitos não saudáveis, considerados não saudáveis. Então, nós temos falado nisso desde o início da pandemia, que isso é um conjunto de ações. Tem que manter uma alimentação adequada, o sono, combater o estresse, atividade física e por aí vai, né? Abandonar o cigarro ou não fumar, as pessoas que têm o hábito. Então, você reunir todos esses fatores, ter um estilo de vida saudável, vai te levar a um resultado melhor. E aí, nessa questão de você ter o estilo de vida saudável e a atividade física sendo como um desses pilares, e a gente falou da questão da rotina também, muita gente tem reclamado da academia. Acho que a gente viu aí um comentário da Cristina, né? Cristina é paciente lá da Oncomed, e ela falando que estava com saudade da academia. E aí, o que você tem a falar de academia? Tem previsão de retorno? É a situação mais complicada, é um serviço que foi muito afetado, assim como restaurantes, viagens, né? É um serviço que depende muito da interação social, né? É um serviço que foi muito afetado. Então, o que você me fala aí se a gente tem ou não previsão de retorno para as academias? Eu acredito que aqui em Niterói as academias vão voltar em julho. Eu acho isso. Mas é um ambiente que tem um risco de contágio muito grande, que é um ambiente fechado, com ar-condicionado, as máquinas, todo mundo vai e pega nos mesmos lugares, então é um ambiente bem propício para você pegar o Covid. Só que tem algumas maneiras da gente se preparar para isso e diminuir esse risco. Aumentar a higiene, diminuir o número de pessoas nessa academia, e a gente tem visto em outros países algumas soluções que têm contribuído também. Um exemplo, ali entre as esteiras, não sei em qual país foi, mas colocaram como se fossem tendas, assim, separando uma esteira da outra, para não ter esse risco de contágio dos lados, atrás. E nos Estados Unidos, eles dividiram a academia em vários quadrantes, com também essa tela de proteção, e dentro de um quadrante só pode uma pessoa. Então tem alguns equipamentos básicos ali, alguns pesos dentro desse quadrantezinho. Ela vai ali, treina sozinha, limpa tudo e sai. Depois entra outra pessoa. Então é uma maneira de você treinar individualmente ali mesmo na academia. Existem algumas soluções, a gente tem que ver agora como é que vai ser adotado aqui em Niterói. Mas é isso, independente aí, voltando em julho, né? Vamos ter muitas restrições, né? Igual você está falando, muitas adaptações.
Aí, por exemplo, se você tem uma tela, um biombo, alguma coisa nesse sentido, talvez isso impacte para aquela pessoa que gosta de treinar em grupo. Ah, não gosto de treinar sozinho, gosto de treinar em grupo. Faz um funcional, de repente, uma atividade como uma luta, essas atividades vão ser impactadas. E aí, essas pessoas que sofrem esse impacto, que têm que voltar para alguma atividade, que de repente só gostava desse tipo de atividade, como é que você vê aí a questão da telesaúde, né? Nós, por exemplo, médicos, temos feito consultas utilizando essa ferramenta, né? Ferramenta virtual, né? Faz uma chamada de vídeo e aí executa uma consulta médica. Não é igual, Uhum. né? A consulta presencial, às vezes a gente não tem como, tem que chamar o paciente, né? A despeito dos riscos aí de deslocamento, que você precisa às vezes examinar, tem situações que você não pode fugir. E você, na prescrição de exercícios, como você encara isso? Isso é uma coisa que você tem feito, está funcionando? Tá? A gente tem mais, são 18h50, tem mais aí 10 minutinhos de live. Acho que dá para a gente falar um pouquinho desse assunto e aí depois você fica à vontade se você pensar em outro tema também. Beleza. Eu acredito que essa crise ajudou a mostrar para as pessoas e para os profissionais de educação física também que é possível treinar de qualquer lugar, treinar de casa. O professor tem como passar um treino de qualidade, tem como avaliar a distância e fazer um bom trabalho. Então a gente acaba ficando um pouco menos refém da academia. Acaba até facilitando um pouco o acesso para algumas pessoas. As pessoas às vezes tinham deslocamento para a academia, perdia muito tempo para ir, para voltar, ou ficavam com preguiça, preferia treinar em casa. Agora tem mais gente disposta a fazer esse trabalho em casa, que pode até ser mais econômico. E o que você tinha falado com relação às aulas coletivas, realmente presencial fica mais difícil. Mas também com a internet é possível agora a pessoa fazer uma aula coletiva à distância, não com a mesma energia, mas é uma forma de se adaptar a essa nova realidade. Não, bacana. Eu acho que isso é uma ferramenta que parece que veio para ficar, tanto para a gente aqui, médico, quanto para os demais profissionais de saúde, fazer essa teleconsulta, esse teleatendimento e tentar guiar as pessoas nesse sentido. É igual a gente falou, não substitui, mas eu acho que Uhum. ajuda muito. Às E vezes, para quem não tinha condição, passa a ter a fazer online. sim, sim. Que eu digo que às vezes a gente tem, por exemplo, igual você falou, você recomendou, vou assistir uma aula de dança que está lá gravada no YouTube, mas aí está gravada, aí de repente no meio ali da aula você se desmotiva. Mas esse contato ao vivo, né, que você interage com o profissional, às vezes ele acaba aí conseguindo te dar uma motivada. Eu acho que isso é um aspecto que vem a ser positivo, entendeu? Mas tem até agora as aulas, mesmo coletivas, ao vivo. Por exemplo, na plataforma Zoom, entra o professor, mais ali alguns alunos, 20, 30 alunos, e o professor está junto na tela, está todo mundo junto, um incentivando o outro. É a distância, mas é uma maneira de estar mais próximo também. Não é a mesma coisa, mas é o que dá para fazer no momento. Não, a aula pelo Zoom a gente tem feito também reuniões clínicas, né? Discute casos pelo Zoom. O Zoom tem se tornado aí realmente uma ferramenta. Tem até gente casando pelo Zoom, né? Então acho que é uma ferramenta que está se tornando aí muito utilizada, né? Essa questão da reunião virtual. E a gente tem mais aí 6 minutos, 5 minutos. Você quer fazer alguma consideração final? Tem mais alguma mensagem que você quer transmitir para o pessoal? Você falou que estava paradão, né? Não se movimenta desde a
Desde que começou a quarentena? Foi, aumentou a carga de trabalho e aí ficou difícil conciliar, sair da rotina e não consegui voltar à atividade. Então, realmente, Ah, para mim, foi um, foi um impacto essa questão da Covid, do ponto de vista da atividade física. quero ver você se movimentar agora, então. Agora, Agora. Duvida? ué, você que sabe. 4 minutinhos? Vamos lá. Tá pronto aí? Tá arrumado? Bem, eu estava aqui já hoje, para mim, na verdade, acabou sendo feriado, vou tentar aqui. Você quer o quê? Que Vamos lá, levante? então. Vamos fazer o seguinte, então, hein? Ó, vamos fazer 3 voltas de 1 minuto. Entre cada minuto, vamos ter 30 segundos de descanso. Durante esse 1 minuto, você vai fazer 2 exercícios: polichinelo e agachamento. Sabe fazer os dois? Você vai fazer 10 repetições de cada um e vai repetir isso durante 1 minuto. Eu vou marcar o tempo para você. Beleza? 10 Beleza. agachamentos, 10 Comanda polichinelos. aí. Vamos lá, vou preparar aqui. Pode ir. Polichinelo. Polichinelo? Isso. Só 10 e aí troca para o agachamento. 10. Foi. Agacha. Vamos lá. 30 segundos. Estamos na metade do tempo. Aí, Aí volta pro polichinelo. paz, vou aguentar Vamos embora, isso? vamos aquecer, pô. Tá o dia inteiro sentado. 9, 10, Bora. Ainda tem de novo. Agachamento. Faltam 10 segundos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, Aí, parou. 9. Descansa agora, 30 segundos. E aí vamos repetir. Como é que tá Não, aí? só tem mais 2 minutos de live, hein? Só mais um Acho que eu minuto, então. A gente vou encerra. escapar dessa. Mais um minutinho só. Vai lá? Como é que tá aí? Tá morrendo? Não, tá tranquilo. Então vamos mais uma. Pode ir. Aí, ó. Amanhã toma Dorflex, que estão falando aqui. Vambora. Bacana, Pedro. Você Morreu? está aqui para poder. Não, tem que me despedir de você, senão a gente vai encerrar a live aqui. Mas foi Aí, ó. bacana. Quer um Deu oxigênio? para deu para dar uma respirada aí, legal, hein? Aí, pessoal, Aqui. quem tá de home office, tira, não fica sentado o dia inteiro, não. Tira alguns minutinhos, faz umas pausas, se movimenta um pouco. Não precisa ser o polichinelo aí, igual o Vitor fez, mas dá uma alongada, dá uma andada pela casa, se movimenta mais. Ó, bacana. Obrigado aí pela sua participação. Pô, passou rapidinho essa live, graças a Deus, senão eu ia ter que fazer outro round aqui. Espero contar contigo aí das próximas vezes. Muito obrigado. Valeu, Vitor. Valeu, pessoal.